campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Aqueles que assistem o nosso canal pelo YouTube, sejam bem-vindos. Aos que estão aqui presentes na nossa casa, no nosso grupo espírita Francisco Xavier, sejam todos bem-vindos. Vamos orar então nesse momento, agradecendo ao nosso Pai pela vida, por tudo que Ele nos dá, por esses momentos que passaremos envolvidos nessa força tão amorosa do Cristo. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelas Tuas lições de luz, que dão norte na nossa caminhada nesta terra, ainda tão cheia de dúvidas e sacrifícios de todos nós, Senhor. Te agradecemos pelas oportunidades que Tu nos dás a cada momento da nossa existência. E é em Teu nome, em nome do Cristo e da caridade, que damos por abertos os trabalhos na nossa casa na manhã de hoje. Que assim seja. Vamos abrir então aqui o Evangelho para saber qual a lição que nos cai nesta manhã tão especial, né, para todos nós. Pecado por pensamento e adultério, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Aqui tem alguma coisa de de Mateus, que diz assim, capítulo 5, versículo 27 a 28. Aprendam o que foi dito aos antigos. Não cometam adultério, mas eu digo a vocês que todo aquele que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 28. Agora vamos ver, né, à luz dos Espíritos, as orientações de hoje. A palavra adultério deve ser entendida aqui com um sentido mais abrangente, e não apenas no sentido de quem trai seu esposo ou sua esposa. Jesus apregou-a muitas vezes para designar o mal, o pecado, e todo e qualquer mau pensamento, como por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim, minhas palavras, dentre esta geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de meu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38. O adultério, né, para nós entendíamos antigamente, né, agora recentemente, não digo antigamente porque a gente imaginava que o adultério era só aquele que traía sua esposa, ou a esposa traía seu marido, né, mas a gente vê quantas traições que a gente vê e a gente está acostumado a viver e vivenciar nesse próprio momento na nossa vida. E às vezes a gente também comete isso em relação ao outro, quando a gente não conhece essa palavra esclarecedora da doutrina espírita. Porque o Espiritismo nos esclarece que nós todos chegamos aqui, nesta terra de provas e expiações, por algum motivo que devemos, né, organizar o nosso espírito, na nossa alma. Ontem eu estava vendo uma palestra e uma pessoa disse assim, uma pessoa até bem entendida, e eu fui até o fim para ver o que ela queria dizer com aquilo, né? Nós não temos alma, nós somos almas. Primeiro diz assim, nós não temos almas. Eu digo, vamos ver quem é esse que está falando que nós não temos almas. E aí eu fui ver, nós não temos almas, nós somos almas. Porque a nossa alma que fala nesse momento, a nossa alma que se expressa, a nossa alma que comete, né, tantas coisas boas que todos nós trazemos, e que comete às vezes tantos enganos, né? E é por esses enganos que a gente vem e precisa da reencarnação. Porque se não fosse a reencarnação, qual é o motivo da gente estar aqui, né, nessa terra? Não tem como falar do Espiritismo, as coisas do Espiritismo, e não falar da reencarnação. Porque qual é o motivo de Deus nos dar uma família que às vezes a gente escolhe com tanto amor e aquela família nos traz tanto sofrimento? Tem que ter um motivo. Quando a gente não tem o conhecimento, a gente pensa, meu Deus, para que eu existo? Para que eu existo? Uma vez eu cheguei a pensar, para que eu existo? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Se tudo nasce, fica adulto, sofre, morre,
Para que tudo isso? Depois tudo acaba, né? Que a minha sogra dizia, minha filha, nem te cansa. Aqui se faz, aqui se paga, aqui se paga, morreu, terminou tudo, acabou tudo. E a gente sabe que não é, né? Porque é só a gente meditar e ver, olhar para o lado, olhar para um colega, olhar para os nossos vizinhos, olhar para o mundo, para a vida, se a gente vai andando, né? De ônibus a gente vai olhando tanta coisa. Deus ia criar tudo isso só para terminar tudo com a morte do corpo físico. E a gente fica se perguntando, né? E fica fazendo também as nossas indagações, né? Quando a gente não tem o conhecimento, a gente nem pensa nisso. Quando vem o sofrimento, que aí esse sofrimento faz a gente raciocinar e a pensar, por que eu estou passando por isso? O que isso está representando para mim nesse momento? O que eu posso tirar de proveito disso tudo? Porque na hora do sofrimento a gente não pensa nisso, a gente quer se ver livre logo do sofrer. Uma doença que a gente, né, que nos aparece no corpo, a gente pensa logo, meu Deus, eu vou morrer, e não se dá conta que a morte não existe. Que nós já viemos e fomos tantas e tantas vezes, já estivemos aqui nessa terra, já convivemos com o nosso marido, com nossos filhos, com os nossos pais, tantas e tantas vezes, né? E tantas vezes a gente cometeu todas essas coisas que diz no Evangelho. E a gente vem de novo e comete as mesmas coisas, só que depois que a gente tem o conhecimento, quando nós conhecemos, a gente já dá uma travada, né? O Evangelho faz a gente dar essa parada e meditar. Não, opa, não posso mais pensar assim. E de tanto a gente pensar, eu não posso mais fazer isso, não posso, nós vamos um dia não fazer mais. Porque Deus não nos cobra numa encarnação que a gente fique perfeito. Porque nós não somos perfeitos. O Cristo está fazendo tudo ainda para alcançar uma perfeição maior que Ele tem ainda. Imagine nós aqui. Ele que é o nosso mestre, é o nosso guia, né? Que nos ensina a caminhar, que nos ensina a ser melhores. E todas essas coisas boas que a gente já adquiriu, é a Ele que a gente deve. Tudo é a Jesus que a gente deve. Por isso que cada gesto bondoso que nós formos fazer, nós devemos agradecer ao Cristo que nos ensinou a ser assim. Porque nenhum de nós era assim. Nós vamos ficando, de repente, né, olhando, vendo, pode ser a religião que for, porque todas elas têm os ensinamentos do Cristo aqui, nos Evangelhos, e todas elas nos ensinam a mesma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se a gente ama o próximo, né, se nós formos seguir essas lições de Jesus, ama o teu próximo como a ti, a gente não vai cometer adultério, a gente não vai falar mal das pessoas, né? Cometer tantas enganos que a gente ainda comete, não vamos julgar os outros, não vamos fazer do outro aquilo que a gente não gosta, nós não gostamos que nos julguem, que nos traiam, que nos façam tantas coisas, né? Que muitas vezes a gente comete com o nosso próximo, porque ainda nós estamos aprendendo. Mas essas lições do Cristo já estão gravadas dentro de nós. Só que ainda a gente não tem maturidade suficiente para exercitar com todas as letras que Jesus nos dá. Nós ainda não temos essa maturidade. Estamos aqui aprendendo. E precisamos trabalhar muitas e muitas e muitas vezes ainda. Nós não sabemos quantas vezes ainda vamos ter que reencarnar nessa terra para podermos adquirir, né, toda essa luz que o Evangelho nos dá. Todos esses ensinamentos do Cristo, tudo isso que ele prega, antes de pregar ele já fazia. Ele ensinou mais como um exemplo para os seus apóstolos e fazia, né, aquelas explanações quando tinha muitas pessoas. E Jesus é a luz maior que a gente pode imaginar. Todas as noites eu vou na minha sacada e olhar para o céu e olhar e dizer, meu Deus, quantos mundos habitados deve ter nesse universo, que eles possam nesse momento, né, transmitir para nós aqui da terra, tão pequenininho que é, a luz do nosso amado Jesus. Porque Jesus é a luz maior que todos nós aqui na terra conhecemos, e nesse universo, porque tudo anda de acordo com a sua luz.
Tudo anda de acordo com a saúde. Aquele sofrimento todo que nós estamos passando, tudo isso é geração nossa, das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente sente, que manda para esse universo, e a gente nem se dá conta que nós estamos também participando de tudo isso que está acontecendo. Quando nós preferimos uma coisa, não preferimos a outra, né? Ah, o outro não presta, ou esse, né? Nós estamos contribuindo para todo esse sofrimento que nós mesmos estamos passando. Com essas doenças, esses vírus, todos que estão, né, nos acometendo, nós também estamos participando. Porque ainda temos pensamentos que não são agradáveis a Deus. Cometemos atos também que não são agradáveis a Deus. E essas coisas que a gente tem que começar a meditar. O que o Evangelho nos diz, né? O que o Evangelho nos dá como lição de bênção e de luz para que a gente possa caminhar com mais firmeza, com mais certeza que estamos acertando. Porque quem de nós que quer voltar a cometer as mesmas coisas que a gente cometeu agora nesse passado recente? Quantas coisas a gente fazia, né? Que antigamente não era nada. Eu não imaginava que aquilo ali fosse um defeito. Quando a minha sogra ia para a minha casa, a gente chegava ali, trocava os pontinhos de crochê e falava na vida toda, da família toda, a gente ficava sabendo. Né? O fulano fez isso, fez aquilo, só coisa negativa, né? Mas a minha sogra diz, olha, eu não estou falando mal, estou só falando bem de conversa. Olha, bem de conversa. Bem de conversa, como é que a gente entendia, né, que era esse bem de conversa. Falando dos defeitos dos outros, mas os nossos a gente não falava. Né? Porque a gente sabe os defeitos que a gente tem. E os nossos a gente não falava. Então, depois que a gente conhece o Evangelho, a luz do Espiritismo, porque antigamente eu conhecia o Evangelho, né, o Novo Testamento, mas aquilo era tão distante, parecia tão distante para mim. E agora esse Evangelho nosso, que nos diz que nós não somos daqui, que nós não vamos morrer, que nós somos espíritos imortais, que poderemos voltar em outro corpo, um corpo novinho, que o nosso já está ficando velho, né? Nós vamos poder voltar num corpo novinho, cheio de vida, poder escolher coisas diferentes, porque já vamos ter, né, uma doutrina gravada na nossa alma. Vamos poder escolher melhor, não cometer talvez os mesmos enganos que a gente já cometeu nessa encarnação. Isso é uma grandiosidade tremenda que não tem preço. A gente saber que nós somos vida, que esse corpo velho vai ficar aqui na Terra e que nós vamos possuir outro corpo novinho. Isso é uma grandiosidade, uma esperança tremenda e nos dá também a condição de não termos medo de sair daqui. A gente ainda não tem, né, um medo total, uma falta de um medo total. Porque quando fala em morte, a gente fala, logo cruza os dedos, né? Não chegou a minha hora, ainda não quero ir, eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Né? Eu sempre digo, Jesus, me conceda mais um pouco, porque eu quero aprender mais um pouco, porque eu ainda não consigo fazer isso e isso e isso, tanta coisa que a gente não consegue ainda, né? Mas nós sabemos dentro da doutrina espírita que nós vamos ter muitas oportunidades ainda. Não sabemos se vamos voltar para a nova terra, porque aqui já está sendo feito, né, a seleção do joio e do trigo. Essa seleção já está sendo feita. Aqueles que aqui né, que desencarnam cometendo enganos ainda da sua alma, ainda em crescimento, que são todos nossos irmãos, eles não voltarão mais para a Terra. Irão para uma outra escola onde vão poder aprender a não cometer mais aqueles erros. Né? Porque como é que a gente, e Deus nos educa? Se a gente tivesse só coisas maravilhosas, né? Uma vida plena, cheia de alegria, cheia de dinheiro, cheia de passeio, cheia de alimento bom, o que nós íamos aprender aqui? Porque aqui a gente já sabe, através da doutrina, que é um planeta de provas e expiações. Então, se é um planeta de provas e expiações, a gente não pode encontrar tudo isso. Temos tudo isso à nossa disposição. Mas, quem dera se a gente pudesse usufruir de tudo isso. Porque ainda nós estamos procurando a entender o que é ser feliz. Deus nos colocou aqui, ó, simples, como uma fita em branco. Vai lá, né? Nós viemos aqui, esquecemos de tudo, felizmente, e vamos para aquela família. Para aquela família que nós precisamos aprender com aquela família. E não aquilo que a gente veio, que a gente tem vontade quando é jovem, então a gente quer curtir a vida. E os pais estão ali, né,
travando. Não, não pode. Né? Nos travando, nos ensinando o que a gente tem que aprender ainda. E precisamos entender que nós somos espíritos imortais e que voltaremos outra vez. Quem sabe com essa família, com aquela família que vamos precisar aprender a viver uma vida melhor. Que Jesus nos ajude, nos abençoe, nos proteja sempre com seu amor infinito. Obrigada, Senhor, por esses momentos de luz. Que assim seja. As vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas, confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraterno para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício dos nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se achem passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz do mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar sobre a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes, pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz, que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site